Graça e paz, aleluia, que a graça e o amor de Deus, a paz e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos para todos sempre, aleluia. Pessoal, hoje é 5 de fevereiro de 2024, ainda sobre o plano de leitura do livro de Efésios, estamos no capítulo 4, versículo 4 ao 6. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, e que venhamos ter uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia. Pessoal, veja bem, um só corpo. Trata-se evidentemente do corpo de Cristo, do qual todos os cristãos é membro e inserido nessa unidade em sua convenção pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12. Esse corpo único é o modelo para as muitas congregações locais que Deus estabeleceu ao redor do mundo. O fato de uma pessoa fazer parte de um corpo não a isenta da responsabilidade de fazer parte de uma congregação local, pois é nessa comunidade que usa seus dons espirituais e ajuda outros a crescer. E um só Espírito. Veja bem, o mesmo Espírito Santo habita em cada um dos cristãos, de modo que pertencemos uns aos outros no Senhor. Encontramos cerca de 12 referências ao Espírito Santo em Efésios, pois ele é essencial para a nossa vida cristã. E uma só esperança da nossa vocação. O que é uma só esperança? Veja bem, uma só esperança trata-se de uma referência à volta do Senhor, para levar a sua igreja ao céu. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia dessa promessa maravilhosa. Efésios capítulo 1, 13. Paulo, ele sugere que o cristão consciente da existência de um só corpo, que anda no Espírito e aguarda a volta do Senhor, proverá a paz, não o tumulto. Um só Senhor. Veja bem, um só Senhor, ele é o Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, vive por nós e um dia voltará para nós. Qual é a referência de um só Senhor? Qual é o centro de um só Senhor? Veja bem, ele é o Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, vive por nós e um dia voltará para nos buscar. É difícil entender como dois cristãos que dizem servir ao mesmo Senhor não conseguem andar em união. Como isto é possível? Há uma falha muito grande, há uma brecha muito grande para uma manifestação maligna para esta divisão, que não pode pertencermos a um corpo, a um só Senhor e haver divisão. Preste atenção, alguém perguntou a um líder espiritual indiano qual é o maior empecilho para o crescimento do cristianismo na Índia. Ao que ele respondeu: os cristãos reconhecer o senhorio de Cristo é um passo enorme em direção à unidade espiritual no meio de seu povo. Então, há uma possessão, há uma manifestação maligna muito grande, que não deixa os cristãos se unir. E a propósito, todos, no grande dia, se encontrará em um só lugar, diante do mesmo Senhor. Então, se alguém se encontra desta forma, cuide-se de se preservar, cuide-se de se distanciar dessa manifestação maligna. E uma só fé. Qual é essa só fé?
existe um conjunto definido da verdade que Cristo confiou à sua igreja, que constituiu a fé. Judas a chama de fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Os primeiros cristãos professavam um conjunto de doutrinas básicas que ensinavam, guardavam e transmitiam a outros. 2 Timóteo 2:2. Os cristãos podem discordar de certas questões de interpretação e prática eclesiástica, mas todos os seguidores autênticos de Cristo concordam no que diz respeito à fé. E se afastar da fé é provocar desunião dentro do corpo de Cristo. Um só batismo. Veremos agora a referência de um só batismo do que diz respeito à palavra do Senhor. Uma vez que nesta passagem Paulo está tratando do corpo único, esse um só batismo é provavelmente o batismo do Espírito, pelo qual na convenção ele insere no corpo de Cristo o pecador que crê. 1 Coríntios 12. Não se trata de uma experiência que ocorre depois da convenção, nem de uma experiência que o cristão deva pedir a Deus ou buscar. A palavra ordena que sejamos cheios do Espírito. Aleluia. Efésios 5:18. Mas em momento algum ordena que sejamos batizados com o Espírito, pois já o fomos na convenção. O batismo ele aconteceu especificamente na convenção. No que se refere ao corpo único, existe um só batismo, o batismo do Espírito. Mas no que se refere às congregações locais, há dois batismos: o batismo do Espírito e o batismo com água. Aleluia, louvado seja Deus. Há um só Deus e Pai. Veremos agora a referência, entre linha, de um só Deus e Pai. Veja bem, um só Deus e Pai. Paulo gosta de enfatizar Deus como Pai. Efésios capítulo 1, versículo 3. A união maravilhosa dos cristãos na família de Deus fica evidente nessa palavra, pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas. Veja bem, somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união. Em uma família humana, os membros devem dar e receber a fim de manter a união do lar em amor. E o mesmo se aplica à família celestial de Deus. A oração que Jesus ensinou a seus discípulos é dirigida ao Pai Nosso e não ao meu Pai. Uma das grandes preocupações de Paulo é que os cristãos não rompam a unidade do Espírito ao concordar com as falsas doutrinas. Romanos 16:17. E o apóstolo João faz, o que o apóstolo João faz? Meu Deus, ele faz uma advertência semelhante. 2 João 6:11. A igreja local não pode crer na paz a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus é primeiramente pura, depois pacífica. Tiago 3:17. A pureza da doutrina não produz em si mesmo unidade espiritual, pois há igrejas fortes no que diz respeito à fé, mas fraca no que diz respeito ao amor. Por isso Paulo une as duas coisas, seguindo a verdade em amor. Efésios 4:15.
Então vejamos falar de uma só fé, de um só batismo, de um só corpo, de um só Senhor, né, de um só Espírito. Mas se nós olhar para o nosso derredor, nós vejamos uma desunião, uma discordância, né? Vejamos uma divisão, né, no meio do povo de Deus, não generalizando, mas há uma grande parte, sabe, de um povo dividido, e sabendo, meu Deus, que estamos diante de um só Deus, de um só Senhor, de um só corpo, de um só Espírito, e iremos para o mesmo lugar, a qual se prostraremos diante de um só Senhor. Então, por que toda essa divisão? Há aí a testificação, há a prova de uma procedência maligna, de um espírito maligno trazendo divisão no meio do povo de Deus, tá bom? Deus lhe abençoe, que venhamos viver segundo essa palavra diante desse devocional, né, do livro de Efésios, a qual nós estamos no capítulo 4, e lemos o versículo 4 ao 6. E amanhã, se assim Deus nos permitir, voltaremos, tá bom? Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.